Pastor adúltero morre. E o que o diabo revelou o deixou completamente chocado. Ele quer destruir as famílias e a igreja. Se há algo que o inferno me ensinou, é que Deus não se deixa escarnecer. O preço do meu pecado foi revelado diante dos meus olhos em formas tão horrendas que me fizeram implorar por um segundo de alívio. Mas não havia alívio. E tudo começou porque eu, Edmar da Silva, pensei que podia esconder meu pecado de Deus e dos homens. Por fora, minha vida era perfeita. Eu tinha 56 anos, era pastor em uma cidade pequena de Arkansas, casado com uma mulher incrível e pai de 3 filhos maravilhosos. As pessoas me viam como um exemplo. Elas diziam que meu casamento era sólido, que eu era um líder dedicado e que minha família era a prova viva de como Deus pode abençoar aqueles que andam em seus caminhos. No púlpito, eu falava sobre santidade e obediência. Pregava sobre o poder de Deus para transformar vidas, mas no fundo, sabia que eu mesmo precisava dessa transformação, porque por trás de toda aquela imagem perfeita, eu era um homem destruído por dentro, vivendo uma mentira devastadora. Antes de continuar, eu quero te convidar a se juntar ao canal. Se inscreva e compartilhe este testemunho com alguém que precisa ouvir essa palavra. Tudo começou de maneira sutil. Eu conheci Lisa em um evento em uma igreja próxima. Ela era bonita, inteligente e tinha um jeito cativante de falar. No início, nossas conversas pareciam inocentes. Eu dizia a mim mesmo que não havia nada de errado em conversar com uma mulher da igreja. Mas aos poucos, as mensagens ficaram mais frequentes, as conversas mais íntimas, e eu cruzei uma linha que sabia que nunca deveria ter cruzado. Não demorou muito para que Lisa e eu começássemos um relacionamento secreto. E naquele momento, eu dei ao diabo uma porta aberta para destruir minha vida. No início, o pecado parecia emocionante. Eu sentia uma adrenalina indescritível a cada encontro. Era como se aqueles momentos secretos me fizessem sentir vivo novamente. Quando eu estava com Lisa, o peso das responsabilidades, as expectativas da igreja e até mesmo a monotonia da minha rotina desapareciam. Eu sabia que era errado, mas aquele prazer era algo que eu não conseguia resistir. Lisa me fazia sentir coisas que eu não sentia há anos, e isso me cegava para a realidade. Hoje, olhando para trás, percebo como o pecado é astuto. O diabo apresenta o pecado de uma forma tão atraente, tão prazerosa, que você se convence de que aquilo é o que você precisa. Mas o que ele nunca mostra é o preço que você vai pagar. O pecado é sim prazeroso, mas é um prazer que destrói sua alma e cobra caro demais. No entanto, quero deixar algo muito claro. Não estou jogando a culpa no diabo. Ele não me obrigou a fazer nada. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Eu tinha livre arbítrio. O diabo não tem poder sobre nós. Ele apenas apresenta a oportunidade. E nós, com nossa carne fraca e falta de temor a Deus, escolhemos pecar. A culpa pelo meu pecado é completamente minha. Eu justificava minhas ações de todas as formas possíveis. Eu dizia a mim mesmo que, enquanto continuasse pregando e cumprindo meu papel como pastor, Deus me perdoaria. Eu orava pedindo perdão, mas nunca com arrependimento verdadeiro, porque no fundo eu não queria parar. Era um ciclo de culpa, arrependimento superficial e recaída. E enquanto eu continuava com Lisa, minha vida espiritual se deteriorava cada vez mais. Meu coração ficava mais endurecido, e a presença de Deus que eu costumava sentir tão intensamente parecia cada vez mais distante. Minha esposa, Sara, era uma mulher maravilhosa. Ela confiava em mim cegamente, e isso tornava minha culpa ainda mais insuportável. Toda vez que olhava para ela, eu sabia que estava destruindo algo precioso, mas não conseguia parar. Eu mentia para ela, para meus filhos, para minha igreja, e o pior de tudo, eu mentia para Deus. Por 7 anos vivi essa vida dupla. Havia momentos em que eu pensava em confessar tudo e acabar com aquilo, mas o medo me paralisava. Medo de perder minha família, medo de destruir minha igreja, medo de perder tudo o que eu havia construído. A verdade é que o pecado me escravizou. Eu me tornei um prisioneiro dos meus próprios desejos. O diabo não precisou fazer muito. Minha carne estava tão fraca e meu temor a Deus tão pequeno que eu mesmo cavei o buraco onde me encontrei. Lisa era apenas uma parte da minha vida secreta. Houve outras mulheres, outros encontros, outros momentos de prazer vazio que só me deixavam mais vazio por dentro. Mas Lisa
foi a constante, o relacionamento que eu mantive por mais tempo. E por isso, foi o mais devastador. Com o passar dos anos, o peso da minha hipocrisia se tornou insuportável. Eu pregava sobre fidelidade enquanto era infiel, falava sobre arrependimento enquanto me recusava a mudar, ensinava sobre a graça de Deus enquanto abusava dela. Cada sermão que eu pregava era uma faca no meu coração, porque eu sabia que estava enganando todos ao meu redor. Mais do que isso, eu sabia que estava zombando de Deus, achando que podia continuar vivendo daquela forma sem consequências. Então, um dia, decidi que não podia mais continuar. Não foi um momento grandioso ou uma revelação divina, mas uma convicção silenciosa que tomou conta de mim. Eu sabia que precisava acabar com meu relacionamento com Lisa. Liguei para ela e pedi que nos encontrássemos em um restaurante fora da cidade. Quando disse que queria terminar, ela ficou furiosa. Lisa me acusou de usá-la, de brincar com seus sentimentos e disse que não aceitaria o fim. Ela ameaçou expor tudo e naquele momento senti meu mundo desabar. Tentei acalmá-la, implorei que não fizesse nada, mas ela estava decidida. Poucos dias depois, Lisa cumpriu sua ameaça. Ela publicou tudo nas redes sociais. Mensagens, fotos, detalhes do nosso relacionamento. Em questão de horas, o escândalo viralizou. Minha vida perfeita foi exposta como uma farsa. Meu telefone não parava de tocar. Pessoas da igreja me confrontavam, amigos me abandonaram e minha esposa. Sara não conseguia parar de chorar. Ver a dor nos olhos dela e nos olhos dos meus filhos foi o momento mais difícil da minha vida. O peso de tudo aquilo foi demais para mim. Meu corpo simplesmente não aguentou. Na manhã seguinte, enquanto tentava me preparar para enfrentar uma reunião com os anciãos da igreja, senti uma dor intensa no peito. Foi como se uma tonelada tivesse caído sobre mim. Caí no chão do meu escritório e tudo ficou escuro. Foi como se algo tivesse se desconectado dentro de mim. Eu senti uma leveza estranha, uma sensação de estar flutuando, como se fosse uma folha sendo carregada pelo vento. Minha visão ficou embaçada, mas ainda assim eu podia ver o que estava acontecendo. Eu estava deitado no chão do meu escritório e ao redor de mim estavam minha esposa e meus filhos. Sara chorava desesperadamente, balançando meu corpo e gritando o meu nome. Meus filhos estavam parados, estáticos, o pânico evidente em seus olhos. A visão era devastadora, mas o mais estranho era que eu estava ali, olhando para tudo, sem conseguir me mexer. Eu percebia que algo estava profundamente errado. Minha alma parecia estar sendo puxada para fora do meu corpo, como se alguém estivesse me levantando. Era como estar debaixo d'água, com os sons ao meu redor abafados e distorcidos. Eu ouvia algo, um som distante, que não sabia se eram gritos, palavras ou apenas um eco. Minha mente estava confusa, e por um momento achei que tudo aquilo fosse um pesadelo, mas a visão de Sara me sacudindo e o desespero no rosto dos meus filhos me fez entender a verdade. Eu havia morrido. O choque foi instantâneo. Como eu posso estar aqui vendo isso? Pensei. Se eu estou morto, como ainda estou consciente? A confusão era esmagadora e eu tentei falar, gritar, chamar o nome da minha esposa, mas minha voz não saía. Era como se eu estivesse preso em uma bolha, separado do mundo físico, mas ainda capaz de ver e sentir tudo ao meu redor. O desespero começou a tomar conta de mim. Foi então que eles apareceram. 2 homens altos, vestidos inteiramente de preto, se aproximaram de mim. Eles não tinham um rosto visível. Tudo o que eu podia distinguir era a silhueta de seus corpos enormes e uma presença opressora que fazia o ambiente parecer ainda mais pesado. Cada um deles ficou de um lado meu, e mesmo sem poder ver seus olhos, eu sabia que estavam olhando diretamente para mim. "Quem são vocês?" perguntei, minha voz finalmente saindo, mas apenas para ser engolida pelo silêncio. Os homens não responderam. "O que está acontecendo? Onde estou? Eu morri?" Perguntei de novo, agora em desespero, mas eles permaneceram imóveis, como estátuas. A ausência de resposta me aterrorizava, e a energia que eles emanavam era sombria e sufocante. Eu sentia que algo terrível estava prestes a acontecer. Antes que eu pudesse tentar falar novamente, eles se moveram em uníssono. Cada um deles segurou um dos meus braços com uma força esmagadora. Foi como se correntes invisíveis tivessem se prendido a mim, e eu não conseguia me soltar. De repente, tudo ao meu redor desapareceu. Sara, meus filhos, o escritório, tudo sumiu como fumaça ao vento.
O que sobrou foi escuridão, profunda e interminável. Senti como se estivesse caindo. Um túnel escuro e estreito se abriu abaixo de mim, e meu corpo foi lançado nele como uma pedra jogada em um poço sem fundo. O cheiro que me envolveu era nauseante, algo como carne podre misturada com enxofre. Era tão insuportável que senti meu nariz queimar. Tentei tampar o rosto, mas percebi que não podia me mover. A sensação de queda parecia interminável, e tudo ao meu redor estava mergulhado em escuridão absoluta. Ainda assim, eu ouvia coisas, sussurros, gritos, gemidos, sons que faziam minha mente estremecer de medo. Finalmente, a queda terminou, mas não de forma suave. Fui lançado contra um chão que parecia feito de lava, quente e líquido, mas ao mesmo tempo sólido o suficiente para me machucar. Quando toquei a superfície, meu corpo começou a queimar instantaneamente. O calor era insuportável e a dor era algo que palavras não podem descrever. Era como se meu corpo estivesse sendo consumido por dentro e por fora, ao mesmo tempo. Gritei o mais alto que podia, mas o grito parecia se perder no vazio. Eu esperava que a dor acabasse, mas não acabava. Era eterna, constante. O mais estranho era que, enquanto minha carne parecia estar se dissolvendo, meu corpo se reconstruía automaticamente, apenas para ser destruído novamente. Não importava o quanto eu queimasse, eu não morria. Era um ciclo interminável de dor e desespero. Por quê? O que está acontecendo? Gritei, minha voz ecoando naquele lugar terrível. Ninguém respondeu. Eu estava sozinho em minha angústia, e cada segundo parecia uma eternidade. Então, ele apareceu. Um dos homens de preto, ou pelo menos era o que parecia. Mas quando olhei para ele de perto, percebi que ele era muito maior do que antes. Ele parecia enorme, como se tivesse o tamanho da Estátua da Liberdade. Sua presença era esmagadora, e eu sabia, sem que ele precisasse dizer uma palavra, que ele era diferente. Ele não era apenas um dos homens de preto. Ele era algo muito, muito pior. Bem-vindo, disse ele, sua voz profunda e cortante, como uma lâmina rasgando o silêncio. Este é o seu lugar. Minha mente girava em confusão e terror. Meu lugar? O que você quer dizer com isso? Onde eu estou? Mas ele apenas sorriu. Um sorriso frio e cruel, que não oferecia nenhum consolo. Você sabe onde está, disse ele. E você sabe por quê. Aquelas palavras ecoaram em minha mente e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Eu sabia onde estava. Estava no inferno. E por mais que quisesse negar, sabia exatamente por que estava ali. Enquanto eu estava prostrado naquele chão ardente, tentando entender o que estava acontecendo, o homem gigantesco em preto, que parecia mais uma personificação de todo o terror do universo, começou a se aproximar. Sua presença era sufocante, como se o próprio ar ao meu redor tivesse sido drenado. Seus olhos brilhavam com uma maldade intensa, e seu sorriso, que parecia um rasgo grotesco, exalava algo mais frio que o gelo. Ele sabia quem eu era. Ele sabia tudo sobre mim. Você quer saber como chegou aqui? Ele disse, sua voz grave reverberando pelo ambiente. Era uma mistura de zombaria e autoridade. Eu vou te explicar. Eu tremia, não apenas por medo, mas por saber que não tinha como escapar. Minha mente estava uma bagunça, mas no fundo eu queria saber. Eu precisava saber. Você foi fácil, ele começou, inclinando-se um pouco para me encarar de perto. Como todos os outros. Vocês acham que têm o controle, que são fortes, mas não passam de joguetes. Foi divertido assistir você, Edmar da Silva, pregando santidade no altar, enquanto eu te arrastava pelo chão do pecado. Minha respiração ficou mais pesada. Eu queria responder, mas não tinha forças. Você sabe o que eu amo? Ele continuou com uma risada que parecia perfurar minha alma. Eu amo destruir famílias, e você foi perfeito para isso. Uma família exemplar, 3 filhos, uma esposa devota. Você tinha tudo, mas eu sabia exatamente onde mexer. Ele começou a andar ao meu redor como um predador analisando sua presa antes do ataque. Quer saber como eu fiz isso? Ele perguntou, mas não esperou pela minha resposta. Eu comecei plantando aquela sensação de invencibilidade em você. Ah, como é fácil fazer líderes religiosos se acharem deuses. Vocês sobem no altar, veem a adoração das pessoas e começam a acreditar que são intocáveis. Foi o que aconteceu com você, não foi, Edmar? Você começou a achar que estava acima de tudo, que podia fazer o que quisesse, porque era
o escolhido. Suas palavras eram como punhais, cada uma cravando mais fundo na verdade que eu tinha evitado encarar. Mas isso não era suficiente. Para quebrar uma igreja, eu preciso mais. Preciso plantar sementes de ganância e luxúria. Foi aí que Lisa entrou. Você acha que foi por acaso? Acha que foi obra do destino? Não, meu caro. Eu sabia exatamente do que você gostava. Sabia das suas fraquezas. Eu senti um aperto no peito ao ouvir o nome dela. Lisa. Tudo voltou como uma avalanche. Os encontros secretos, os momentos de adrenalina, a sensação de viver algo proibido. Você acha que foi só prazer, mas na verdade foi estratégia. Eu coloquei Lisa no seu caminho para que ela fosse a sua queda. Mulheres são ferramentas poderosas. Você sabia disso, não sabia? Elas nem percebem, mas muitas vezes são usadas por mim para desviar os líderes da igreja. Roupas sensuais, olhares sedutores, palavras certas na hora certa, é tudo o que preciso para derrubar homens como você. Ele se inclinou ainda mais perto, sua voz se tornando mais baixa e cortante. O sexo é a minha maior arma. É o prazer mais forte, mais viciante. Eu sei disso, e é por isso que eu uso. Você sentiu, não sentiu? Aquele prazer que te fazia se sentir vivo, que te fazia esquecer de tudo o que estava errado. É assim que eu pego vocês. Dou o prazer e depois cobro o preço. Ele riu novamente, e o som era um zumbido doloroso nos meus ouvidos. Você quer culpar alguém? Vá em frente. Diga que foi minha culpa. Mas você sabe a verdade, não sabe? Eu só apresentei o pecado para você. Só fiz a proposta. Você foi quem aceitou. A culpa é sua. O pecado é individual. Você teve o livre-arbítrio e escolheu se afundar nele. Eu sentia cada palavra como um golpe direto na alma. Ele estava certo. Eu sabia que ele estava certo. Eu uso mulheres, sim, ele continuou, começando a andar de um lado para o outro. Uso o poder do sexo para destruir tudo o que Deus construiu. Igrejas, famílias, casamentos. Tudo pode ser desfeito com uma simples fraqueza. E sabe o que é o mais trágico? Vocês, líderes, são os mais fáceis de derrubar. Basta uma mulher no lugar certo, na hora certa, e pronto. O resto é automático. Vocês perdem o temor a Deus e se entregam. E sabe o que acontece depois? A igreja desmorona, a família se quebra, e minha missão está cumprida. Ele parou de andar e me encarou de novo. Ganância, adultério e imoralidade sexual são as minhas armas favoritas. E você caiu em todas elas, Edmar da Silva. Você achou que podia ter o controle, mas eu estava no comando o tempo todo. Minha mente girava. As palavras dele eram uma mistura de verdade, acusação e maldade pura. Ele tinha razão sobre uma coisa. Eu havia escolhido. Por mais que quisesse culpar outra pessoa, no fundo eu sabia que a responsabilidade era minha. Você se lembra do que sentia com Lisa, não é? Ele perguntou com um sorriso sádico. Era diferente do que sentia com sua esposa, não era? Mais intenso, mais excitante. É isso que eu faço. Eu crio comparações. Faço vocês acreditarem que o pecado é mais interessante. E claro, eu escondo o preço, porque vocês só descobrem isso tarde demais. O chão sob mim parecia ainda mais quente e eu sentia que minha alma estava sendo esmagada pelo peso daquelas palavras. Você não foi o primeiro e certamente não será o último. Eu já derrubei muitos como você, Edmar, e estou apenas começando. Quer saber a verdade? A igreja, essa que você tanto amava pregar para proteger, está cheia de pessoas como você, gananciosas, imorais, fracas. E eu vou continuar destruindo uma por uma. Ele deu mais um passo à frente, seu sorriso ainda maior. E sabe o que é mais divertido? Vocês fazem tudo isso sozinhos. Eu só assisto. Quando tudo parecia perdido, algo inesperado aconteceu. Eu não sei como, mas de repente comecei a sentir uma sensação estranha, como se estivesse emergindo das profundezas de um sonho. Era como se tudo o que eu tinha vivido até aquele momento fosse uma fantasia, uma ilusão que de alguma forma não tinha fim. Quando percebi, meu corpo estava novamente ali, no leito do hospital, respirando, vivo, de volta à realidade. O mais desconcertante foi perceber que havia ficado em coma por 21 dias. Como algo tão surreal poderia acontecer? Como eu estava de volta à vida? Eu ainda estava tentando processar tudo o que tinha vivido, aquela experiência intensa no inferno, com o diabo me mostrando tudo o que eu havia feito e me explicando como ele tinha me usado para destruir minha vida
minha família e, mais tragicamente, minha igreja. Eu sabia que, naquele momento, minha vida havia mudado para sempre. Algo dentro de mim se partiu e foi restaurado. Não tenho palavras para descrever o que senti ao ser confrontado com a realidade da minha própria destruição, da destruição da minha família e de como eu havia sido um instrumento do diabo para enfraquecer a igreja, enfraquecer o corpo de Cristo. Mas agora, aqui estou de volta à vida com um único desejo: alertar os outros. A minha jornada, por mais dolorosa que tenha sido, não pode ser em vão. Não posso deixar que outros pastores e líderes caiam na mesma armadilha que eu caí. Hoje eu sou um homem redimido. Em meu coma, eu me arrependi dos meus pecados. Eu pedi perdão a Deus, suplicando para que Ele me perdoasse por toda a minha hipocrisia, por toda a dor que causei à minha família e à minha igreja. Não posso mudar o passado, mas posso fazer tudo o que estiver ao meu alcance para evitar que outros sigam o mesmo caminho. Eu sei que dentro da igreja há muitos pastores como eu vivendo vidas duplas, escondendo seus pecados, levando uma fachada de santidade, mas por dentro estão mortos espiritualmente. Eu te peço, meus irmãos, não sigam o meu exemplo. Não caiam na mesma cilada que eu caí. O inferno é real, e a única maneira de escapar dele é nos arrependermos e nos voltarmos para Deus. Eu sabia o caminho. Eu sabia o que era certo, mas eu escolhi o caminho errado. Eu escolhi seguir minha carne, seguir o prazer momentâneo, sem considerar as consequências eternas. O diabo sabe como nos pegar. Ele nos oferece prazer, nos seduz com os prazeres temporais, mas ele nunca nos mostra o preço. O preço, meus irmãos, é a destruição de tudo o que amamos. Eu sou prova disso. O diabo quer destruir a igreja, ele quer destruir a família. Ele se infiltra nas nossas fraquezas, na nossa ganância, na nossa luxúria, e usa isso como suas armas mais poderosas. Por isso vemos tantos escândalos na igreja, tantas quedas de pastores, de líderes, de pessoas que estavam na frente, pregando a palavra de Deus, mas se afastaram por causa da imoralidade, do desejo do dinheiro, do prazer do pecado. Mas nada é escondido de Deus. Tudo o que foi feito nas trevas será trazido à luz. É por isso que esses escândalos estão sendo desmascarados, para que possamos enxergar a verdade. Deus não deixa nada sem ser exposto, porque Ele deseja a nossa salvação, Ele deseja a nossa transformação. Hoje, eu sou um homem quebrantado, um homem restaurado pela graça de Deus, e posso testemunhar a vocês com toda a certeza de que o diabo não tem poder sobre nós, a menos que nós lhe demos. O pecado é algo que nos seduz, mas nós temos o poder através de Cristo de resistir. Temos que ser vigilantes, temos que nos manter firmes na fé e fugir das tentações que o inimigo coloca em nosso caminho. Por isso, meu apelo é simples: arrependam-se, voltem-se para Deus enquanto há tempo. Não deixem que a sedução do pecado, a ganância, o prazer momentâneo, destruam a sua vida, a sua família e o seu ministério. O diabo está à espreita, esperando a oportunidade de derrubar aqueles que se acham invulneráveis, aqueles que estão vivendo uma mentira. O inferno é real, meus irmãos. Não brinquem com isso. Eu sei o preço que se paga por uma vida de hipocrisia. Eu sei como é fácil cair na tentação e pensar que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E o que Ele deseja de nós é um coração quebrantado, um espírito contrito, arrependido. Não sigam o meu caminho. Se arrependam. Se voltem para Deus enquanto há tempo. A igreja e a família são alvos do diabo, e ele usará todas as armas que puder para destruí-las. Não permitam que ele vença. Não permitam que ele destrua a sua vida, a sua família, a sua igreja. O que eu vivi é real, e o que eu vivi deve ser um alerta para todos nós. O diabo está em operação, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Voltem-se para ele, antes que seja tarde demais. Edmar da Silva, depois de sua experiência de quase morte e seu testemunho do inferno, viveu por mais 4 anos. Ele perdeu seu cargo de pastor na igreja e passou a dar seu testemunho informalmente, em podcasts e redes sociais. Mas, infelizmente, no dia 13 de setembro do ano passado, 2024, ele veio a falecer em um acidente de carro. Se este testemunho te tocou, então é hora de fazer sua parte.
Compartilhe, mais pessoas precisam ouvir este testemunho. É hora de se posicionar, ou o diabo vai conseguir destruir as famílias e as igrejas. Seja um defensor dos princípios bíblicos. Deus te abençoe.